A paz do Senhor para você, meu irmão, a paz de Cristo Jesus para você, minha irmã. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, tenho a alegria de estar com você no programa Discípulos e Missionários. Neste dia, 26 de maio, em que nós celebramos em toda a igreja a solenidade da Santíssima Trindade. O mistério do Deus uno e trino, Pai e Filho e Espírito Santo. Nós vamos no programa de hoje refletir sobre esse mistério. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nosso programa de hoje, para conversar conosco sobre o mistério do Deus uno e trino. Contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigado. Bom domingo também, domingo da Santíssima Trindade. Que bonito. E a vocês que nos veem, nos assistem, um bom domingo da Santíssima Trindade. Já fizeram o sinal da cruz hoje? É isso aí. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome da Trindade Santa, também o nosso programa. Que coisa boa. Dom Odilo, Jesus ressuscitado, ele, conforme as narrativas dos evangelistas, ele envia os discípulos em missão, dando exatamente essa ordem, Ide, e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Por que, Dom Odilo, esse envio missionário, onde Jesus, inclusive, pede aos seus apóstolos que batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Muito bom, muito bem lembrado. Essa referência ao Pai, Filho e Espírito Santo, hoje, porque é domingo da Santíssima Trindade. Perfeito. Mas nós somos referidos à Santíssima Trindade mediante o batismo. Mas quando Jesus fala batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu acho que Jesus não estava pensando em batizar, jogar água ou mergulhar na água. Isso nós hoje entendemos, batizar significa isso. O mergulho. Mergulho, mas o significado de batizar é mergulhar dentro, isto é, inserir, imergir na Trindade Santa. Perfeito. Então, não é, em primeiro lugar, imergir na água. O fato de imergir na água, ou jogar a água, que substitui o imergir, mergulhar na água, de fato, deve traduzir o primeiro significado, que é imergir na Trindade Santa. Então, quando Jesus diz, anuncia o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, for será salvo, imergido na Trindade Santa. Este imergir na Trindade Santa significa acolher pela fé Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito. E entrar na comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, na vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante a graça que nos é dada para viver justamente, como mediante a fé, viver na unidade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então é muito bonito, se a gente pensar nesses termos. Se Jesus não estava pensando na pia batismal, na piscina batismal, não estava pensando no Rio Jordão. Não, Jesus estava pensando em mergulhar, inserir na comunhão com Deus. E também, quando fala da videira dos ramos, isso fica mais claro, A videira tem que ser inserida, isto é, o ramo tem que estar imergido, inserido, enxertado na videira, senão não tem vida. Ele recebe a vida se ele estiver imergido, inserido na videira. Então, de fato, a festa da Santíssima Trindade nos lembra hoje, sim, de falar da realidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no mistério santo, mistério grande de Deus. Mas, por outro lado, nos faz pensar e nos faz lembrar com gratidão que o mistério grande de Deus se abre para que nós entremos nele. Certo. Mediante a fé, mediante a vida que recebemos, a vida da graça, mediante o batismo, mediante a adesão de fé
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o mistério da nossa vida cristã, que não, vamos falar em religião. A nossa religião não é simplesmente praticar um monte de obras, fazer um monte de observância, observar um monte de ritos, um monte de leis. Isto vem em segundo momento. Também se faz como ação simbólica. Mas a nossa fé, nossa religião é, em primeiro lugar, mergulhar no mistério de Deus e deixar-se acolher pelo mistério de Deus. Nós temos lá na sede da comunidade Canção Nova o Santuário do Pai das Misericórdias, que inclusive hoje está em festa, né? A festa do Santuário do Pai das Misericórdias se celebra exatamente no domingo da Santíssima Trindade e, portanto, colocando em relevo a figura do mistério de Deus Pai, né? Temos o Filho, temos o Espírito Santo. Antigamente, Dom Dilo, na igreja se falava que o Espírito Santo era o Deus meio desconhecido, não é? Continua sendo assim, o Pai talvez seja um pouco desconhecido. Como é que está isso aí hoje em dia, Dom Dilo? Como é que o senhor percebe realmente essa questão do conhecimento da fé que nós devemos ter em relação ao próprio mistério de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Então, a gente aqui tem que entrar justamente na linguagem sobre Deus, né? O Deus da nossa fé. O Deus da nossa fé é único. É único uno. Deus. A gente corre o risco de falar de três como se fossem três deuses, né? E Deus é uno. Em Deus existe Deus Pai, que ao mesmo tempo se manifesta. Aí vem a economia da salvação. Deus para nós se manifesta Pai, Filho e Espírito Santo. Que se revela. Que se revela para nós, para o nosso bem e para, digamos assim, externar, se a gente pudesse dizer, externar do mistério de Deus para a realidade da criação, ou a ação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas, de fato, se a gente fala do Pai, das misericórdias, a gente está falando do conceito geral de Deus, que os teólogos tentam explicar, né? O Pai expressa o seu amor gerando filho, né? E o filho é a mesma realidade divina, mas é um tu diante do Pai. E o amor entre o Pai e o Filho é a realidade do Espírito Santo. É um segundo tu em relação ao Pai, em relação ao Filho, mas a mesma realidade divina. Mas no coração de Deus, a Trindade Santa é Deus, né? Vamos imaginar, sim, Deus. E que nós, muitas vezes, identificamos como Pai, né? Pai eterno, né? Na verdade, o Pai eterno é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E, sobretudo, para nós, né? Deus falando a nós, ou manifestando-se a nós, nas maravilhas da criação e da redenção, manifesta a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo como três pessoas divinas, mesmo sendo um só ser divino, uma única realidade divina. Então, o que a gente faz? Se a gente fala mais do Pai do que do Filho, o Filho vai ficar bravo? Não fica. Se a gente fala mais do Filho do que do Espírito Santo, o Espírito Santo vai ficar bravo? Não fica. Porque também isso diz, a liturgia hoje diz, no prefácio da missa, diz, a mesma honra atribuída ao Pai é também atribuída ao Filho e ao Espírito Santo. Então, se a gente atribui, né, a adoração, o louvor ao Pai, o Filho e o Espírito Santo são honrados e adorados igualmente. E, por isso mesmo, depende da nossa sensibilidade, né? Da nossa sensibilidade que a gente vai educando, né? Mas há uma tendência natural a gente se voltar mais ao Pai ou se voltar mais ao Filho, que é nosso irmão, pela humanidade, o mistério da encarnação se fez próximo a nós, né? Ou se voltar mais ao Espírito Santo pela sua ação misteriosa que pervade toda a realidade da igreja, a nossa realidade, a nossa história também. Mas não tenham problema, né, se você, eu acho que tem que fazer igual para os três, não se preocupe, isso é uma preocupação nossa, não é assim com Deus. Se você se dirige ao Espírito Santo, você está ao mesmo tempo se dirigindo ao Pai e ao Filho. Da mesma forma, dirige-se ao Filho, está se dirigindo ao Pai e ao Espírito Santo também.
Dom Dilo, hoje também a igreja vive o primeiro Dia Mundial da Criança, né? Isso foi estabelecido pelo Papa Francisco, e ele, inclusive, o Papa escreveu uma mensagem para esse dia, né, colocando em relevo as crianças, meninos e meninas, juntamente com os pais, as famílias. É interessante essa valorização também, né, das crianças como esse dom de Deus para as famílias, para a igreja e para a humanidade. Verdade, é verdade. Aliás, uma iniciativa muito bonita, Uhum. é muito criativa, né? O Papa, naturalmente, assessorado, mas eu penso que, digamos, o início dessas intuições é o Papa quem dá. Depois, claro, ele chama os colaboradores a formatar isso para uma Organizar, proposta né? organizada para a igreja toda. Claro. Mas é uma proposta muito bonita. De repente, o Papa se voltar, olha, vamos começar a falar com as crianças também. Por que não? Dia Mundial das Crianças. Vai reunir toda a criançada em Roma? Não. Em Roma, porém, vai ter uma concentração de crianças. Claro que vão mais de perto, mas, de repente, vão de muitos países, vai uma pequena representação. Do Brasil, eu sei que vai, até aqui de São Paulo, estou sabendo que vão algumas crianças para esse encontro do Dia Mundial das Crianças, em Roma. Porém, em cada diocese, em cada paróquia, vai se promover algo para o Dia Mundial das Crianças. Para quê? A igreja quer falar com as crianças, quer se voltar às crianças, chamar as crianças a elas também perceberem, desde logo, elas são parte da igreja. Elas devem perceber que, nossa, tem coisas bonitas para nós na igreja. E desde logo vão começar a buscar isso com mais interesse, através da catequese, através da iniciação à vida cristã. Mas esta iniciativa eu acho que é muito promissora na igreja. Dom Dilo, nessa semana nós temos também Corpus Christi, né? Quinta-feira, Corpus Christi, dia 30 de maio, Arquidiocese de São Paulo e várias dioceses pelo mundo afora estão se preparando também para essa festa bonita, né? Ou seja, essa uma referência do senhor sobre Corpus Christi e depois sua bênção para encerramento do nosso programa. Então, olha, desejo a todos uma boa participação na festa de Corpus Christi, belas procissões, não tenhamos medo de ir para a rua, vamos para a rua sim, levando a Eucaristia em procissão, celebrando em espaços públicos, é um testemunho público da nossa fé, que não deve ficar retido para nós só, é um bem para o mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.